Olá para todos, o meu nome é Harrison Pereira. Eu queria primeiramente cumprimentar todos aqueles que estão conectados através desse instrumento, me ouvindo agora com a doce graça e paz do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz, muito honrado em poder chegar até você e queria, nos minutos que vão se seguir, trazer uma rápida reflexão na palavra de Deus. Eu queria convidar você, se possível, a abrir num texto da Bíblia que está no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, no capítulo 18 e o versículo 37. Então eu convido, se você puder, a abrir a sua Bíblia no seu smartphone ou no meio que for mais acessível para você agora. Abra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 a 39, na verdade. A gente vai se concentrar no 37, mas vou fazer a leitura do 37 ao 39. Então, eu acredito que você já está com o texto em sua frente, ou pelo menos já está prestando atenção no que vai ser lido. Eu vou ler para você então um texto. Diz o seguinte: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos para um rápido momento de oração. A oração nos introduz na presença de Deus e faz com que a gente receba diretamente as bênçãos que Ele prometeu. A gente goza, a gente aproveita, a gente flui da sua presença real no coração. Então acompanhe-me comigo nessa oração. Pai Santo, nós vemos beleza nas palavras da Bíblia e queremos, através desse versículo, desse evento, dessa história de Elias, também trazer o nosso coração para que ele seja averiguado, seja sondado, seja conhecido pelo Senhor. Eu peço que agora, Senhor, através da tua atuação, haja mudança na nossa vida, haja traçar de outros caminhos para esse órgão que nós denominamos de coração, mas representa aquilo que nós somos, é o centro do nosso ser. Nós pedimos que as nossas propensões, as nossas ideias, os nossos pensamentos, Senhor, sejam todos pesados, avaliados e corrigidos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria compartilhar com você essa mensagem que eu intitulei como O Deus que põe fogo no coração. O capítulo 18, onde a gente está meditando, é um capítulo bastante conhecido dos cristãos, né? Alguns já que a nossa nação é uma nação cristã, né? A gente tem uma cultura com muitas marcas do cristianismo. Algumas pessoas já conhecem essa história do profeta Elias no Antigo Testamento, que enfrentou um tempo muito difícil com o povo de Deus, no caso Israel no Antigo Testamento. Aqui nesse período, o rei Davi já tinha morrido, Salomão também. E depois da morte desses dois grandes reis, que representou um reinado, um período de governo estável, com muitas atuações espirituais sobre o povo, com um período de bonança também, de tranquilidade econômica, a gente vê que depois de Salomão, muita coisa ruim começou a acontecer mesmo no povo de Deus. O povo de Deus se dividiu e também começou a corromper o seu coração. É justamente isso aqui que eu queria que você notasse. E o interessante é que essa narrativa aqui, apesar de ser conhecida, né,
Elias contra os 450 profetas de Baal, também 400 profetas da deusa Aserá, lá no Monte Carmelo, essa narrativa me chama muita atenção por conta do efeito, né? Do desafio, até um pouco do sarcasmo, da brincadeira que faz ali o profeta com aqueles falsos adoradores, aqueles falsos religiosos, né? E quem conhece a história sabe que no versículo 37 que a gente acabou de ler, Elias está fazendo uma oração que termina com um grande ato miraculoso da parte de Deus, que é pôr fogo em elementos que estavam encharcados de água. Ele tinha feito esse desafio, o Elias tinha feito esse desafio aos 450 profetas do falso Deus Baal, de que o Deus verdadeiro responderia com fogo. Então, depois de os profetas falsos falharem o dia inteiro clamando por um Deus que não respondeu, Elias então faz a sua parte, bota o seu sacrifício diante de Deus, enche e pede que tudo ali seja encharcado, seja adicionada água, que é um elemento que impede a combustão, o fogo natural, né? Mas eu queria ir além desse versículo. O final da oração do profeta Elias me traz pelo menos 3 lições que eu queria compartilhar com você. Observe comigo aqui. Ele faz uma oração que não tem muitos elementos assim que chamariam a atenção, né? Não é uma oração muito longa, não é aquela oração que chamariam de oração de poder, mas é uma oração apenas de contrição, de pedido, de que Deus respondesse, como ele diz aqui, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Senhor. Então, a primeira coisa que eu posso notar aqui na oração de Elias e nessa experiência é que Deus possui controle absoluto sobre cada parte do universo. Existe um paralelo que está sendo feito aqui. Deus responde àquela oração de Elias com fogo, mostrando que nem mesmo elementos que estão propícios a não pegar fogo, como eu acabei de falar para você, já que eles estavam, a carne, as pedras do altar, a lenha e mesmo a terra, estava tudo embebido em água, era totalmente inesperado, ou toda a evidência levaria a crer que nada poderia incendiar aqueles elementos. O fato do fogo cair sobre a terra era um atestado da absoluta soberania de Deus, ou como nós falamos de uma maneira mais simples, o governo inafastável de Deus sobre cada partícula do universo. Mas a oração de Elias traz um motivo para que aquele fogo fosse derramado, fosse lançado do céu à terra. Ele diz, para que este povo saiba que Tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então veja que o objetivo daquele desafio era primeiro provar a Israel que eles tinham buscado um Deus falso. Só havia um único Deus, só existe um único Deus, que é o Deus que nós servimos, o Deus cristão, o Deus que foi revelado em Jesus Cristo como Pai. Mas o fato que se soma é que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então veja, da mesma forma que Deus pôs fogo sobre os elementos que não eram propícios, que não tinham condições de pegar fogo, Deus também pode e tem controle absoluto sobre o coração do ser humano, mesmo que ele esteja num estado que não seja propício, que não tenha condições de se voltar para Ele. A segunda lição, então, que eu vejo nessa oração de Elias é que o coração humano se afasta de Deus constantemente. Essa própria história, o próprio desafio de Elias aos profetas de Baal mostra a decadência em que tinha caído o povo de Deus. Perceba que Israel tinha sido escolhido no Antigo Testamento para ser um povo específico dentre todas as nações que existia, somente Israel. Ser o povo que adorava a Deus, que tinha suas
prescrições, as suas leis, era um povo santo, separado de todos, mas mesmo o povo escolhido abandonou Deus. Isso não é diferente da nossa vida. Nosso coração tem essa tendência que nos mostra esse texto. Nós diariamente somos tentados e quando não, caímos em tentação, na tentação de adorar falsos deuses. E eu encomendo a você, eu lembro você que falsos deuses estão em muitos lugares. Os falsos deuses têm muitas formas hoje no nosso mundo contemporâneo. Esse falso deus pode ser, por exemplo, uma pessoa que você ama muito, mas que dá uma importância que ela não pode ter. Dá para ela uma prioridade que ela não deve receber. Pessoas que matam e morrem dentro de um relacionamento, né, doentio, porque endeusam uma figura. A gente vê nos programas de televisão hoje, né, nas séries, a gente vê nas redes sociais pessoas que vivem idolatrando coisas, situações, títulos, beleza física, nome, né, a figura. Então existem muitos ídolos que roubam o nosso coração e nós constantemente fazemos como Israel. Nós estamos constantemente deixando o Deus verdadeiro, aquele que criou e que tem controle sobre cada coisa do universo, para buscar fontes que não dão satisfação, que não dão um prazer duradouro, que não dão estabilidade para a alma. E é por isso que as pessoas vivem tão perturbadas, tão ansiosas, né? Porque esses ídolos, eles dão uma falsa promessa de satisfação. De fato, é isso que Deus faz. Deus é ele dá de fato aquilo que ele promete. Deus é uma relação perene, constante, de paz e segurança no coração. É aquele que não muda quando você está feliz e no seu melhor momento, ou quando você acha que está em paz e em santidade. É aquele que não muda quando você está no seu pior momento, triste, pensando em chutar o balde, em abandonar a fé. Deus é constante, mas o coração humano se afasta de Deus de maneira constante. E por isso a gente precisa de um Deus constante. Então me vem a minha última lição que eu vejo nesse versículo, é justamente o motivo de ter acontecido esse desafio, que é um desafio também para o nosso coração. Deus desafia o nosso coração a fazer essa prova. A terceira lição é que Deus é quem faz um coração se voltar para Ele. É esse o final da oração de Elias. Elias diz: olha, Senhor, me responde para que este povo saiba que Tu és Senhor, que és Deus e que fizeste, veja, está no passado já, como algo que já foi determinado por Deus, que és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Essa é uma segurança para a alma do cristão, para você talvez que esteja numa situação de ansiedade com alguma coisa que você pensa, alguma pessoa que você conhece. Deus tem o coração humano nas suas mãos. É Deus que controla o coração do homem. O coração do homem não é uma parte do universo que está infensa, que não pode ser alcançada por Deus. Não existe coração humano, não existe pessoa que possa permanecer completamente imune à atuação de Deus. É isso que ensina o versículo. Aliás, é Deus quem determina antes que haja o próprio movimento do coração para buscar a Deus. Veja que maravilha. És Deus, Senhor, para que esse povo veja que Tu és Deus, para que haja evidência física aqui nesse fogo, que esse fogo seja um símbolo, mostre para esse povo que como podes fazer o fogo atear aqui, caindo do céu, Tu podes também pôr fogo no coração do ser humano, porque é o Senhor que fizeste, que desde a eternidade determinou o caminho de um coração. Então isso é muito seguro para você que
hoje está se sentindo triste ou não percebe mais Deus na sua vida, ou teve um esfriamento espiritual, ou está se sentindo atordoado pela situação do país, pelo clima de polarização política, pelas brigas, pela dificuldade econômica, pelo esfriamento na igreja, talvez, na sua casa, problemas de relacionamento, tudo isso você pode encomendar para aquele que faz o coração dos homens se voltar para ele. Deus é Deus que põe fogo no coração. Todo coração humano está sujeito à vontade de Deus. E é isso que eu queria transmitir para você. Que você então agora coloque seu coração, a sua vida, os seus desejos, o seu propósito, como você se sente agora diante de Deus e peça para que esse fogo do céu caia sobre você. Sim, peça assim como Elias: Senhor, manda fogo sobre a minha vida, para que eu saiba que Tu és Deus e que é o Senhor que faz o meu coração se voltar para Ti. E assim que esse fogo vier sobre você, como eu tenho certeza que vem agora, este fogo vai tirar todas as imperfeições, vai separar as sujeiras, retirar de você tudo que é turvo e vai transformar o teu coração naquilo que há de melhor, porque este coração foi criado para Deus. Que Deus então abençoe a sua vida, que Deus conduza você de maneira soberana, ateando o fogo do completo desejo de amar ardentemente a Ele. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.